Eu juro que eu não sei o que eu digo pra vocês. Sério mesmo. O Santos acabou de trocar de treinador e ele enfrentou um time, estava atrás dele na tabela do Campeonato Brasileiro, que não tinha vencido em casa até agora, que tinha um ataque pior do que o nosso. E os caras tiraram a barriga da miséria, fizeram 3-0. Cuiabá fez 3-0 no Santos. Era um dos piores ataques. Passou o Santos. O Santos agora já era. O Santos já era um dos piores ataques, mas agora reforçou isso. Em mais um capítulo da provável, muito provável ida do Santos para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E uma muito provável ida do Santos para o Campeonato Brasileiro sem perspectiva alguma de sair de lá em pouco tempo. Porque o que eu vejo é os orgulhosos, no bom sentido, torcedores do Santos que viram Pelé jogar desistindo, não aguentando mais. Eu recebi uma mensagem no grupo dos membros do canal. Aliás, eu perdi um membro do canal outro dia porque esse amigo nosso do canal não aguentava mais ver a situação do Santos, mas eu recebi uma mensagem de um cidadão que está desativando tudo que é relacionado ao Santos, deixando de ser sócio, cancelando o Premier, para a saúde mental do cara ficar em dia. Eu vejo crianças desistindo de torcer para o Santos. Eu vejo na cidade, que é o berço do time, camisas do Flamengo e do Palmeiras cada vez mais pelas ruas. Eu vejo o meu filho, que eu fiz torcer para o Santos, desanimado e desacorçoado com o que está acontecendo. Eu olho para mim mesmo e penso se vale a pena eu colocar em xeque, eu colocar em risco a minha saúde por causa do Santos. Eu não vou parar o canal, porque eu juro que às vezes eu tenho vontade de parar, porque primeiro eu tenho um compromisso com vocês e eu não desisto fácil das coisas. Se fosse só pela minha vontade, talvez eu já tivesse parado. Mas eu vou até o fim nessa história, nem que seja para bater e bater fortemente nestes incompetentes, nesta corja que está dentro do Santos Futebol Clube hoje em dia, nesta gente. E eu digo, esta corja é uma corja que se perpetua, que está aí há muito tempo, que sempre empurrou com a barriga, que sempre achou que a camisa ia ganhar sozinha, né? Que a água de Santos ia resolver, que os meninos salvam, e que o nosso objetivo é a Libertadores. Porque nós nunca corremos o risco de cair, não é, senhor Andrés Ueda? Nós não corremos o risco de cair, o nosso objetivo é a Libertadores. Senhor Andrés Ueda, que na reunião do Conselho disse, entre outras coisas, que fizemos boas contratações. Messias, Mendonça, Messias esse que cabeceou uma bola para trás, quase fez um gol contra, mas quando o universo conspira contra, no escanteio, o Daverson sobe entre ele e o Joaquim. Ele também não sobe. E aí sai o gol do Cuiabá, que já era para ter saído antes, porque o João Paulo fez uma defesa espetacular, também num lance de bola parada. Então, segundo o presidente do Santos, que teve a cara de pau, a disfarçatez de dizer que o Santos vai ser convidado para a Copa do Brasil, o Santos briga pela Libertadores com estes reforços que ele trouxe. Mendonça, Messias, Joaquim, entre outros. São esses os jogadores que ele diz que são bons. E eu tenho medo, porque vão pegar o dinheiro do Ângelo e vão torrar em jogadores desse nível. Mas, hoje,
Eu não vou falar aqui que a culpa, aliás, eu já vou pedindo licença aos meus apoiadores Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Vila Unitar, Premium Beef, a arte do bom churrasco, Cicobi Animais Metropolitana e Zatec Informática para dizer o que eu tenho que dizer. E eu estou começando neste tom de voz, com indignação, com a garganta apertada. E se eu tiver que explodir, vai ser mais para o fim, porque eu preciso dizer muitas coisas, eu preciso ter calma para falar. Eu estou me contendo, eu estou me segurando. Eu estou me contendo para dizer o que eu tenho que dizer e se houver espaço para explodir na hora certa. O Santos indo parar na segunda divisão do Campeonato Brasileiro não vai ser culpa do Paulo Turra. Não vai ser culpa do Soteldo, do Lucas Lima, do Mendonça, do Messias, do Joaquim, do João Lucas, do Inocêncio, do Luan Dias, do Mezenga. Coitados. Coitados desses três. Coitados. Falaram para eles, é o Santos. Vão lá. Eles estavam no Água Santa, gente, que foi vice-campeão paulista, porque alguém, de forma muito inteligente, disse esses dias, foi um jornalista de São Paulo que falou assim, ouvindo as entrevistas do presidente do Santos, do São Paulo e do Corinthians, a gente vê por que o Palmeiras nada de braçada. Se vocês vissem a entrevista que o auxiliar técnico do Palmeiras deu no pós-jogo da partida contra o Atlético Paranaense, falando de todas as vergonhas que existem no futebol brasileiro e por que o futebol brasileiro não dá audiência lá fora, é para bater palma. E aqui a gente tem uma completa desconexão com a realidade. Gente que talvez no fundo sinta uma coisa, mas para parecer que a situação está sob controle, vem publicamente e diz coisas que não condizem com a realidade. Vamos brigar por Libertadores, nunca brigamos para cair. Isso foi o presidente do Santos que disse. Senhor André Zueda, o senhor sabe que da minha parte o senhor contou com uma extrema boa vontade durante muito tempo. Mas o senhor, eu hei de dizer que, claro que, óbvio que se o senhor rebaixar o Santos, o senhor vai ser o pior presidente da história do Santos. Mas mesmo não rebaixando, eu acho que o senhor já conseguiu tomar esse título do Pérez, apesar dele ter deixado uma herança maldita para o senhor, né? O senhor vai ser o pior presidente da história do Santos. E esse título, ele vem sendo, né? A gente nunca acha que vai ter um pior, mas tem. E esse é o meu medo. Porque eu não sei quem vai assumir em janeiro se não vai conseguir ser pior do que o senhor. Pela herança maldita que o senhor vai deixar. Se o Pérez lhe deixou transfer ban, dívidas, pagamentos não realizados, o senhor vai deixar dívidas negociadas, né, para serem pagas e tal, mas o senhor vai entregar o Santos na segunda divisão. Só tem uma alternativa para que isso não aconteça. É o senhor fazer a janela de contratações agora, o senhor jamais fez na vida. Com um dinheiro que eu não sei de onde o senhor vai arrancar. Como? Eu não sei. O Santos não tem time. O senhor, ao longo de 2 anos e meio, montou um elenco capenga, com jogadores fraquíssimos. O senhor tinha 3 laterais direitos. Juntos os 3 não dá 1. Coitadinho do Inocêncio, é bom menino. É o menos ruim. Natan, esse aí. João Lucas, coitado. Os caras chamaram eles para jogar no Santos, eles toparam. Mendonça, não tem condição. Não tem condição. Sabe? Esses zagueiros que o Santos tem aí. Lucas Braga é esforçado, né? O Marcos Leonardo vai embora. Aí botaram o Mezenga. Paulo Turra cometeu um erro, ao meu ver. Botar o Mezenga com o Santos dominado pelo Cuiabá é jogar com um a menos. É jogar com um a menos. Mezenga é jogador para quando você está perdendo em casa e o adversário está com um a menos, todo trancado, você começa a mandar a bola dentro da área, você tem o Mezenga lá.
Aí tem o David no banco. Aí eu já não estava nem entendendo mais o que estava acontecendo. Não, o Marcos Leonardo vem para trás, o Mezenga fica na frente e tal. O Lucas Lima foi para a direita. Porra, não era mais fácil botar o Lucas Lima no meio, o Marcos Leonardo na frente e botar o David lá, fazer assim, né? Como eles gostam de fazer, um aqui, dois aqui. O técnico comete os erros dele, é verdade. Todos cometem, né? E os jogadores são fraquíssimos, o elenco é horroroso, o elenco é péssimo. É a cara da sua direção, presidente Andrés Ueda. O senhor está destruindo o Santos. Se é que o Santos já não está destruído e não tem mais salvação. Porque ninguém garante que o senhor e o seu Falcão vão conseguir, e mais os seus pares de diretoria, vão ter competência para contratar. Porque pelo que consta, o Turra já entregou uma lista e o senhor já falou, e vocês da diretoria disseram que não, que tem uns aí que não dá para trazer, que são muito caros. O senhor vai trazer a aposta do futebol sul-americano, como o Daniel Ruiz, que eu nem acho um mau jogador, mas precisa vir para ver ser trabalhado com o tempo, né? Porque é jovem também, vem de um campeonato em que a competitividade é menor, mas não ficou nem no banco de reservas. Quais vão ser os reforços do Santos, presidente? O senhor está esperando o quê? O senhor é desses que acha que cair é bom para se recuperar e se reestruturar? Com o fluxo de caixa que o Santos tem, com a arrecadação que o Santos tem, com um estádio que só vai ficar pronto daqui 3 anos a partir do início das obras, que só deve acontecer em janeiro. O senhor acha que é bom isso aí? O senhor vai jogar no Pacaembu durante 3 anos. Se é que vai conseguir jogar todas no Pacaembu, porque tem as questões da polícia, numa dessas vão empurrar o Santos para Barueri. O senhor acha mesmo que o Santos vai conseguir se recuperar na Série B? Porque aí eu vou ser obrigado a acreditar numa história que eu acho uma falácia, e toda mentira dita 1000 vezes vira verdade. E como eu também sempre digo, não basta ser honesto, tem que parecer ser honesto, que querem jogar o Santos na segunda divisão para pegar uma SAF mais barata. E olha que eu defendo a vinda do investidor, pagando o que o Santos vale, porque se o Curitiba foi por 1 milhão e 100, 1 bilhão e 100, o Santos tem que valer por muito mais, né? Então, o que eu vou comentar desse jogo? O Santos perdeu de 3-0 do Cuiabá, comandado por um sujeito que eu não vou nem tecer nenhum adjetivo para não ficar, para não ser mal educado, que é o tal do Daverson. Que é bom jogador. Mas, enfim, os caras estavam sem o treinador. Estavam com o auxiliar dele lá. Treinador que, aliás, esteve aqui no Santos, né? Então, presidente, o senhor precisa contratar um time inteiro na janela. Um time inteiro. O senhor vai contratar um time inteiro? Não vai. Mas meio time, pelo menos. E não é meio time assim, não. Olha, esse jogador aqui que está encostado na China, o senhor tem que ir em jogador de alto nível. O senhor precisa de um lateral esquerdo, é perguntar quanto custa o Alexandro. Quanto ele quer ganhar, quanto ele pode vir. Esse é o cara que o senhor tem que trazer. Um meio-campista, Felipe Anderson. Quanto custa para sair de lá, para vir para cá? É tanto. Nós vamos pagar. Que mais? Não sei. Vai tentar o Pituca de novo? O Jean Lucas outra vez? Também não sei. O que eu sei é que não dá para ficar nessa mediocridade. Não dá para ficar nessa mediocridade que o elenco do Santos tem hoje. Sabe por quê, presidente? Foi num dado momento da história que times e instituições, clubes que tinham grande história, grande representatividade, mas que não tinham a história e a representatividade, os títulos do Santos, ficaram presos ao passado e de lá dificilmente conseguem sair. De vez em quando saem, mas voltam e ficam presos, né? Não no passado, eu até me expressei errado, porque o passado eles ainda tinham glórias, né? Algumas. Portuguesa de Desportos, América do Rio, Bangu, que eram times que quando eu era moleque a gente falava com respeito.
Não que não mereçam respeito, mas o respeito técnico dentro de campo. Eram times que você enfrentar, você pensava, pô, vai ser jogo duro. Hoje, ninguém respeita o Santos, presidente. O Cuiabá sabe que vir enfrentar o Santos é certeza de acabar com o jejum dentro de casa. O Blooming trouxe um monte de torcida porque os caras sabiam que eles tinham chance de ganhar do Santos na Vila. E quase ganharam. O Santos hoje é o time que todo mundo olha e bota assim na tabela, 3 pontos, dentro ou fora de casa. O Goiás vai jogar nesta segunda-feira, pode passar o Santos na tabela. E vai vir aqui na Vila, no domingo às 11 da manhã, sem torcida, crente que pode ganhar. E pode mesmo. Se eu sou o Paulo Turra, eu já começo, além de cobrar os reforços fortemente, né? Eu já começo a pensar numa alternativa para jogar se defendendo o tempo todo. Sabe, sem esse negócio de 2 pontas, não adianta. Tem que ter 3 zagueiros, 3 volantes, tem que meter um ferrolho desgraçado, empatar o máximo possível e tentar ganhar um jogo ou outro na Bacia das Almas, porque é desanimador, é desolador o cenário da Vila Belmiro hoje. O Santos é um clube destruído, um time de futebol que ninguém respeita, é um time que diante dos olhos dos demais é digno de piada. O Santos para os outros acabou. Nem sarro as pessoas tiram mais do Santos, porque o Santos acabou. Aí vai dizer assim, mas o Corinthians está pior do que o Santos. O Corinthians perdeu do Bragantino em casa, com um jogador lá, um reforço já assistindo o jogo, porque já foi contratado e o Santos ainda está discutindo que tipo de reforço vai trazer, né? E foi contra o Bragantino, que é um time muito bem montado, que não é nenhum assombro técnico, mas é um time muito bem treinado. O Santos perdeu para um time que estava atrás dele e que não tinha feito quase nenhum gol no campeonato, mas só no Santos fez 3. Sabem quantas finalizações deu o Cuiabá na partida? 15. O Santos deu 5. No gol o Santos acertou 2 vezes e o Cuiabá 6. 52. Aí no final o Santos ainda teve mais posse de bola, 52-48. Mas o que adianta? O que adianta ficar destacando números, presidente? A culpa é sua. O Santos está nessa condição porque o senhor é culpado. Foi o senhor que contratou e aí a gente erra, a gente acerta mais do que erra. Mas na sua cabeça, o Mendonça e o Messias são acertos. Eles são acertos na sua cabeça. O Joaquim é acerto, o João Lucas é acerto. O senhor acha que esses caras são acerto. O senhor, da sua cabeça, foi trazer 3 caras do Água Santa para compor o elenco. Compor o elenco? Compor o elenco você compõe com os moleques do Sub-20. Com todo respeito aos rapazes do Água Santa que vieram aí, que não tem culpa. O senhor está brincando com o Santos. O senhor está brincando. Isso não é possível aceitar um negócio desse. Eu tô por um negócio, uma coisinha aqui, para não entrar na campanha pedindo a sua renúncia. Porque assim, o senhor põe a sua cabeça no travesseiro, presidente, toda noite, com a consciência tranquila de que o melhor foi feito e o melhor acontecerá. O melhor hoje é não cair. E é rezar contra os outros, é torcer contra os outros. Porque vamos combinar, no Campeonato Brasileiro, tem 2 times que estão muito perto de dizer, assim, pelo futebol, acho que o América não tem ainda essa chance de dizer que já caiu, mas o Coritiba e o Vasco estão muito perto. E o Goiás está querendo melhorar, o Corinthians pode melhorar, o Bahia tem um investidor que agora na janela deve fazer uma diferença, e aí tem o Santos. A grande chance de ser Coritiba, Vasco, América e Santos na segunda divisão ano que vem é grande. Só o senhor não enxergou isso, presidente Andrés Ueda.
o Santos está sendo destruído dia após dia e muito dentro da sua gestão. Não adianta só culpar, e eu fui daqueles que entendeu o cenário de terra arrasada deixada pelos demais, eu entendo. Mas o senhor não fez nada para melhorar o aspecto futebol. Contratações péssimas, não só de jogadores, mas de gestores péssimos, de treinadores em que o senhor não teve o timing, né? Tudo errado na sua gestão em termos de futebol. O senhor será o pior presidente da história do Santos. No futebol, já é claro, porque o senhor não classificou em nada. O senhor perdeu vaga na Copa do Brasil do ano seguinte. A chave de ouro, a cereja do bolo da sua gestão vai ser rebaixar o Santos. Porque no Campeonato Paulista nós não chegamos nem perto. Na Copa Sul-Americana nem perto. Libertadores nem perto. O Santos perdeu o jogo treino para time do interior de São Paulo na Vila Belmiro, presidente, sob a sua gestão. O senhor acha que vai parar onde esse time sob a sua gestão? O senhor convocou forças do clube pedindo governabilidade e tal. O senhor vai fazer o quê? O senhor vai mandar toque de caixa para o Conselho aprovar a parceria com a QSI, é isso? Para ver se arranca uma grana violenta aí e contrata agora ou não dá tempo? Vai ficar QSI para o outro presidente, se é que vai ter QSI. O senhor vai gastar com... vai fazer como? Vai pegar o dinheirinho do Ângelo e vai pulverizar. O Chelsea vai lhe pagar à vista? Olha, eu juro para vocês que eu sei que tinha gente que estava esperando aquele tom de desabafo, aquele tom de raiva e tal. Mas assim, eu tenho hora para tudo. Eu tenho hora em que eu tô com raiva, eu tenho hora que eu tô desacorçoado. Hoje eu tô desacorçoado. Eu estou profundamente entristecido com o que eu vejo no Santos. E sinceramente, não adianta botar a culpa no Turra, nos jogadores. Eles foram avaliados por pessoas que o presidente contratou e eles não têm culpa que eles são ruins, né? Não adianta pegar no pé de jogador, fazer protesto. Não adianta, o cara não vai melhorar. Você gritar, xingar o Messias, por exemplo, não vai transformar o Messias no Maldini, entendeu? Não vai transformar ele no Aldair, no Márcio Santos. Não vai. Não adianta gritar com ele. Não adianta gritar com o Lucas Lima, e o Lucas Lima não vai virar o Zico. Tô falando de jogadores que não tô nem comparando com os da história do Santos, tá? Poderia citar o Pita, né? Não adianta gritar com o Mendonça que ele não vai virar o Edu, gente. É isso aí. É isso aí. O Rodrigo Fernandes, não adianta gritar que ele não vai ser o Dema. O Dema. Eu vou parar aí para não comparar com outros volantes históricos que o Santos teve. É isso aí. Agora a gente fica uma semana esperando um jogo no domingo de manhã, mais um confronto direto, né? Em que histórias vão ser contadas, decisões vão ser tomadas, contratações talvez venham, talvez não, para a profunda tristeza de uma coletividade que está sendo dizimada. O presidente Andrés Rueda, ele é como um Thanos na história do Santos. O Thanos é o personagem da Marvel que estalou os dedos e pulverizou do universo metade dos seres vivos que existiam no universo. A torcida do Santos está se desfazendo igual quando o estalar do dedo do Thanos. Assim, estão sumindo os torcedores do Santos. Os mais velhos não aguentam mais sofrer e os mais jovens já estão desistindo de torcer para o Santos. Depois não adianta fazer campanhazinha, não adianta levar camisa em shopping, né? Inaugurar lojinha em São Paulo, levar aí jogador, sabe? Porque isso aí não adianta nada, é que nem a história do prontuário. Isso não resolve nada. Não resolve. O carro-chefe do Santos é o campo, é o time de futebol. Se isso aí não estiver andando, o resto é tudo perfumaria.
Então, presidente, você me desculpe. Eu, a partir de hoje, eu estou assumindo aqui um compromisso. Toda a derrota do Santos terá a imagem do presidente Andrés Ueda na thumbnail dos vídeos do canal. Não vou mais colocar imagem de técnico nem de jogador. Imagem de técnico e jogador vai ser no dia a dia e no pré-jogo. No pós-jogo, se o Santos perder, vai ser a imagem do presidente. 12 jogos sem vencer. O Santos atravessou junho sem ganhar. O Santos pode atravessar julho sem ganhar. Se o Santos atravessar julho sem ganhar, presidente Andrés Ueda, é segunda divisão na certa. Acabou. É o fim. O senhor vai conseguir entrar para a história. O senhor vai conseguir entrar para a história. Ou então, peça uma outra reunião com Marcelo Teixeira, né? Ou com outras forças, convoque uma eleição emergencial, ou então una as forças e entregue para um grupo administrar o Santos. O senhor não precisa nem renunciar, mas entrega. Fala aqui, ó, tá aqui, esse é o meu. Esses 2, 3, 4, 5 candidatos à presidência, eles vão se juntar, eles vão tentar dar andamento numa coisa aqui. Se quiser trocar de técnico, troca. Se quiser contratar um, contrata. Porque o senhor não está conseguindo, presidente. O senhor não está conseguindo. Nem o senhor, nem o seu diretor, que tem experiência, o Falcão, né? O senhor não está conseguindo. Aliás, o senhor está conseguindo, repito, destruir o Santos e dizimar o torcedor santista. Desculpem não ter explodido. Vocês, eu sei que eu represento muitas vezes a vontade que muitos têm de gritar. Então, por vocês eu digo: presidente, caralho!